Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinder, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje, quando eu chego com a cara assim, vocês sabem que é Maqui e Resenha. Então, eu vou dar uma boa de uma resumida aqui pra gente conseguir fazer tudo muito rápido, porque eu tenho várias coisas pra mostrar pra vocês, vários produtinhos novos pra mostrar pra vocês que eu acabei ganhando ou comprando nessa Black Friday. E, na verdade, eu só vim fazer uma Aqui Fala porque, assim, quando eu compro maquiagem nova, eu quero muito trazer pra vocês, sabe? Porque se a maquiagem for boa, eu acho que dica boa é dica compartilhada. E se a maquiagem é podre, é bom que vocês não comprem também, né? Então, enfim, pelo menos pra mim, na minha opinião, na minha pele, enfim, tudo mal. Então, vamos começar. O livro de hoje vai ser Novembro 9, da Colleen Hoover. Eu escolhi ele, né? Eu vou começar só hidratando a minha pele com esse creme aqui da Nivea, que ele, né, ele prepara também a pele pra maquiagem. Eu queria muito ser patrocinada pela dona Nivea, porque, assim, eu uso de verdade, assim, muito produto deles. Eu tenho esse aqui, eu tenho da noite, eu tenho aquele em gel, porque o Voz do Além tem a pele oleosa, então ele usa aquele porque ele não gosta da textura do creme. Eu uso o leite de banho deles todo dia no banho, porque a minha pele é altamente seca, tipo, muito seca. Tipo, isso aqui, ó, essa secura aqui, ó, é de eu ter lavado o rosto agora e não ter passado nada em cima. Então, a minha pele é muito seca. E eu passo o creme deles de lata no rosto, nas mãos e nos braços. E no restante do corpo eu passo o creme, o tradicional deles, o Milk, né? Então, assim, eu gasto rios de dinheiro com eles por mês. E poderiam me fazer aí um patrocínio, né? Pra eu não precisar gastar todo esse dinheiro. Eu falo de vocês todo dia no Instagram, se vocês quiserem, porque eu uso muito creme de vocês. Enfim, como se alguém da Nivea fosse assistir o meu vídeo, né? De qualquer forma. Eu escolhi esse livro, tá? Novembro 9, da Colleen Hoover. Eu tô escolhendo bastante coisas da Colleen Hoover ultimamente, eu tenho essa consciência, tá? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu fui fazer uma resenha de Uma Segunda Chance, né? Que é um livro novo aí que ela lançou e tudo mais. E aí eu acabei vendo no aplicativo da Audible que tem vários dos livros dela lá pela assinatura básica. E como vocês sabem, agora eu tô fazendo esse modelo de resenhas, né? Eu trago uma resenha aqui ou de um livro que eu já li, ou de alguma coisa que eu estou lendo no momento. E sempre que possível eu trago junto também uma resenha do audiobook, porque eu sei que tem pessoas que preferem ouvir o livro hoje em dia, porque é mais prático, tem todo o lance ali, né, de localização, de situação, enfim. Então, eu tenho essa noção e por isso que eu também gostaria de trazer esse outro lado pra vocês, né, de que o audiobook, se ele é bom, se ele presta, se não presta, se a narração é boa ou não, se ele tá disponível no Audible. E como eu vi que esses livros da Colleen estavam todos disponíveis na assinatura básica da Audible, eu pensei, poxa, eu vou matar não vou matar dois coelhos com uma cajadada só, não vou. Eu vou aproveitar e vou já fazer tudo numa paulada só, assim, porque eu acho mais fácil, né? E aí, por isso que eu trouxe Novembro 9, que é um livro que eu já li na minha adolescência e que eu reli agora e ouvi no Audible pra trazer pra vocês. Então o vídeo, como sempre, vai ser dividido em 4 partes, sendo sinopse, considerações iniciais, spoilers e considerações finais. Lembrando que a sessão de spoilers vai ter aqui um timestamp que a nossa maravilhosa editora Beatriz vai colocar, então você vai poder passar essa sessão de spoilers caso tu não queira saber dos spoilers, né? Mas vamos então para sinopse. Bia, roda a vinheta. Olá, leitores e leitoras. Então vamos para a sinopse. Apesar de ter apenas 18 anos, Fallon já passou por muita coisa. Sobreviveu a um incêndio que a deixou desfigurada e viu a carreira de atriz desmoronar por conta das cicatrizes. Agora, no aniversário do fatídico acidente, ela finalmente se sente pronta para sair de Los Angeles e recomeçar a vida em Nova York. No almoço de despedida com o pai, bem na véspera da mudança, Fallon conhece Ben, um aspirante a escritor. A atração entre os dois faz com que passem o dia inteiro juntos, mas a partida iminente de Fallon os impede de viver esse amor. Decidida a vencer o destino, fazem uma promessa de se encontrar todo ano nessa mesma data. Ao longo do tempo, muitas coisas mudam na vida dos dois, mas o ritual dos encontros e sua história de amor viram enredo do livro de Ben. E quando parece que o destino finalmente conspira para que fiquem juntos, Fallon descobre algo que a faz questionar as motivações do homem por quem está apaixonada. Será que ela não passa de mais uma personagem na trama de Ben? Essa é a sinopse. Então, considerações iniciais. Para começar, agora que a minha pele deu uma absorvida nesse cremezinho, eu quero testar um negócio com vocês que eu comprei, tá? Eu gosto dos produtos, eu já gostava muito dos produtos da BM Beauty, da Bruna Malheiros,
já fazia muito tempo, tá? Eu tinha um creme deles que era super hidratante, um balme super hidratante e tal. Eu tenho esse negócio aqui que é pra fixar a maquiagem, que eu gosto muito. E aí eu queria muito provar esse tal do Marmalade, que é basicamente um iluminador em gel, que faz esse efeito de luz e sombra e traz esse glow extra pra pele. Eu tenho a minha olheira, ela é funda e ela é pigmentada. Então eu pensei, poxa, eu vou comprar pra testar. Tava em Black Friday, aproveitei a Black Friday, entendeu? Gastei todo o meu 13º em Black Friday esse ano. Inclusive, eu tô pra trazer um vídeo pra vocês de comprinhas da Black Friday, principalmente livros que eu ainda preciso ler, que tá aqui do meu ladinho. Mas isso aí vocês têm que comentar aqui embaixo se vocês querem ou não. Me conta aqui embaixo, porque senão não vou trazer. Eu acabei comprando duas cores. O Marshmallow, que é a cor mais clara, e o Chantilly, que é a segunda cor mais clara. Por quê? Porque eu tinha visto que era um negócio, assim, que além de efeito luz e sombra, tinha um lance de a cor influencia na cor, entendeu? Tipo, tu usa uma cor salmão e aí ela faz o roxo da tua olheira ficar negativo, ficar neutro. Ela neutraliza. E aí eu pensei, pô, vou comprar, porque eu não sei qual que é meu tom, não sei se vai ficar muito claro e tal. Não vai ficar muito claro. Enfim, e acabei comprando, mas eu tô achando meio dourado. Então, o que que eu vou fazer? Como uma péssima blogueira e uma ótima amiga de vocês, ele é assim, ó. Tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma em cada lado. E aí a gente decide juntos. Ai, ai, se ficar uma merda, é sobre isso. Eu vou passar a cor Marshmallow modo de uso. Aplique sobre a área desejada e espalhe bem. Pincel ou dedo, não tanto faz, então vai ser no dedo. Vou passar primeiro, então, o Marshmallow desse lado aqui, e desse lado aqui eu vou passar o Chantilly. Então, considerações iniciais, tá? A narração desse livro, é que eu não tô tendo noção se isso é bastante ou se isso é ideal, mas eu tô achando. Eu vou passar em pontos estratégicos, não vou passar no rosto inteiro. Olha, é bonito, viu? É que eu amo brilho, né? Pra mim, quanto mais brilho, melhor. Uia, e o negócio vai, hein? Mas ó, bom, ficou assim desse lado. Eu tô me sentindo aqueles caras que ficam na sinaleira jogando malabarismo, são aqueles caras meio prateado, meio brilhante. E desse lado aqui eu vou passar esse aqui então. A narração desse livro, ela é feita de forma alternada, tá? Então cada capítulo a gente vê de uma pessoa diferente. Dos nossos dois protagonistas, obviamente, ficou um pouquinho escuro, eu acho. Que é a Fallon, nossa protagonista mulher, e o Ben, que é o nosso protagonista masculino, tá? O primeiro capítulo a gente está ouvindo da Fallon. A Fallon está no café com o pai dela. Eles estão conversando sobre ali ela ir para Nova York. Vamos ver como é que ficou a diferença aqui. Aqui precisa espalhar um pouco mais, eu acho. Eita, como o negócio rende, viu, menina? Só, ó... Vou dar uma diquinha aqui, que pode ser que fui eu que fiz cagada. Provavelmente fui eu que fiz cagada, viu? Cuidado no esfregar, porque eu notei que desse lado aqui, eu não sei se foi a força que eu fiz ou enfim, eu notei que isso aqui aconteceu, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui no meu dedo. Descamou o creme de baixo, entendeu? O creme de baixo deu uma descamada. Mas aí, eu também não sei se é pra passar com batidinhas. E assim, o brilho não sai, tá? Ele está aqui nos meus dedos, eu tô esfregando ele nas pernas e não está saindo. No fim, eu vou virar um grande pote de glitter e não estou nem aí. Assim, o que eu achei, tá? Ele marca bastante, tá? Ele acumula, ele marca, tá vendo que ele tá marcando todos os meus poros. Todos. Mas assim, gente, que pele que não tem textura também, né? E assim, como ele é um brilho, é óbvio que ele vai dar textura. Brilho dá textura, né? Evidencia o negócio. Então, tem um pelo de gato me irritando muito aqui. Enfim, vamos ver no que vai dar. E o que acontece, tá? A gente primeiro fica sabendo do capítulo da Fallon. Ela está nesse restaurante, café com o pai dela. Eles estão conversando porque no dia seguinte ela vai para Nova York tentar uma carreira na Broadway. O que acontece? A Fallon era uma atriz, como a gente ouviu ali, né, na sinopse, e aí 3 anos atrás aconteceu uma tragédia em que o pai dela acidentalmente botou fogo na casa e esqueceu que ela estava dentro da casa e fugiu quando viu que estava pegando fogo e deixou ela dentro da casa. O que ocasionou ela de ali, né, estar sem consciência. Ela ficou, se eu não me engano, foi 30% do corpo queimado. Foram queimaduras muito feias que pegaram metade do rosto. Basicamente, o lado esquerdo do corpo dela foi bem queimado, tá? Queimaduras aí de 2º, 3º grau. E ela ficou cheia de cicatrizes
e isso acabou com a carreira de atriz dela. O pai dela também é um ator famoso, era, né, um ator famoso de Hollywood. Ele acabou aposentando e ela também acabou seguindo os passos do pai, né, e se tornando uma atriz de uma série teen. E aí, quando aconteceu ali o acidente, né, ela teve que sair porque, querendo ou não, a indústria se baseia muito em aparências, né, então ela não tinha muito o que fazer a não ser renunciar ao cargo, até porque ela precisou passar por muitas sessões de fisioterapia, enfim, ela acabou perdendo o emprego. E atualmente ela é dubladora de audiobooks, o que o pai dela acha altamente inferior ao talento que ela tem, mas ela não pode fazer nada sobre isso e o pai dela é um escroto. Ele, em todos os momentos que ele consegue, ele dá umas bolas fora, assim, de tipo assim, ele não reconhece que é a data, ele não reconhece que ela tem dificuldades, ele é um baita de um escroto. E ele fala que ele não concorda com ela ir pra Nova York tentar Broadway, porque Broadway é basicamente todo mundo que tentou ser ator e fracassou. Essa é a visão dele. Ela fica tipo assim, bom, é a minha única alternativa, né? E aí, nesse ponto, ela avista o Ben. O Ben está sentado na mesa atrás do pai dela, então o pai dela não vê que o Ben está ali, mas ele está ali. E ele é a única pessoa que olha pra ela e não desvia o olhar. Ele não fica desconfortável olhando as cicatrizes que ela tem. Ela tem o cabelo super comprido, ela esconde o rosto, ela usa roupas compridas justamente para não se mostrar. Mas ele não parece nada desconfortável olhando para ela. Inclusive, ele olha para ela como se ela fosse bonita, palavras dela. E aí, em um certo ponto da conversa, o Ben meio que parece ter enchido o saco. Ele levanta, senta do lado dela e só sussurra no ouvido dela, tipo assim, vem comigo. E ele, tipo assim, oi amor, tudo bem, não sei o quê. Ah, então esse é o teu pai, prazer. E aí o pai fica tipo assim, quem é você, garoto? E aí ele, tipo, eu sou o namorado da Fallon. A gente tá muito feliz, né, que ela vai seguir os sonhos e que ela vai conseguir. O pai fica tão brabo, tão irritado com as indiretas e alfinetadas que o Ben dá, que ele acaba levantando e saindo e deixando os dois ali. Rola uma conversa um pouquinho desconfortável, ao ponto em que o Ben fala pra ela que ele é um aspirante a escritor, que o sonho dele é ser escritor, mas que ele não está conseguindo, ele tá com um bloqueio criativo muito grande. E aí a Fallon e ele acabam ali tendo uma atração meio que imediata e decidem passar o dia juntos antes dela ir para Nova York. Só que ela fala pra ele explicitamente que eles não terão contato depois disso. Ela vai pra Nova York e não terão contato. E aí eles têm essa ideia, então, esse combinado, esse pacto de se encontrarem todos os dias 9 de novembro por 5 anos. E esse será o tema do livro do Ben, né? O Ben vai escrever sobre isso. E para se manter fiel a essa promessa doida que eles fizeram, eles não trocam o número de telefone, eles se bloqueiam nas redes sociais. Então eles não sabem nada um da vida do outro, a não ser nesse único dia onde eles marcam uma data, né, que é o 9 de novembro, e um local, e lá eles se encontram e falam tudo. E eles não, né, tem nenhum outro tipo de contato além disso. É bem interessante. Eu vou passar essa base aqui da Dior, que é a minha base favorita. Ela é a Forever Skin Glow na cor 0N, porque... E ela é bem hidratante, por isso que eu gosto bastante dela. Quem me indicou ela foi a Laura Helena Beauty. Eu vou pedir pra Bia colocar aqui o arroba dela. Ela é a melhor maquiadora de Rio do Sul e região, assim, melhor de longe, de verdade. Eu amo ela de paixão. E eu só faço maquiagem com ela. Se eu não faço com ela, eu faço em casa. É isso, assim. A não ser que eu esteja em Porto Alegre, eu faço com a Ariel Flores, que é outra maravilhosa. Mas assim, enfim, tudo isso pra falar que eu tô usando essa base aqui, que eu comprei também na Black Friday. Ô, basezinha cara. Eu sei que as pessoas gostam de passar base com um pincel, mas eu passo com esponjinha. Eu tenho essa aqui da Mascavo, que está levemente suja e mofada. Eu preciso comprar uma nova, mas aí eu tenho preguiça. E vamos ver como é que vai se comportar com esse brilho aqui de baixo. Acho interessante falar, eu deixei dar uma secada nesse brilho aqui embaixo, tá? No Marmalade. Eu deixei dar uma secada, né? Vocês viram que eu fiquei falando com vocês um pouco, porque eu não sei se é o tipo de produto que se junta na base, no produto de cima, ou se é o tipo de produto que precisa dar uma secada. Não diz nada na embalagem, então... Por mais que ele seja em gel, e eu sei que gel não seca, eu não sei se ele precisava dar uma sentada ou não. Então eu deixei ele aqui um pouco. Acredito que isso não vai mudar na performance dele, né? Espero eu que não, pelo menos. Só aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Não vai dar pra ver. Mas aqui ele deu uma craqueladinha, assim. Desse lado apenas, tá? Desse lado mais escurinho.
Vamos ver como é que fica aqui. Vejo duas coisas diferentes, calma. Ai, vou precisar aplicar mais, mas é um inferno, olha. Cada pompada dessa aqui é R$20, cara. Todo esse drama, esse sufoco que eu tô passando agora, desumano. Então, ficou assim na pele por enquanto. Olha, eu achei que deu um viço muito bonito, mas eu vejo uma clara diferença dos dois lados. Eu acho que antes de eu opinar qualquer coisa, porque eu tô sentindo que vai dar problema. Por causa dessa parte aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí na câmera. Talvez não. Ó, mas tá vendo aqui, ó, a impressão que dá é que vai abrir a qualquer momento. Então vamos esperar e vamos ver o que acontece. Porque assim, mesmo que não funcione embaixo, é um belo iluminador cremoso. Ele é refletivo. Gosto. Mas calma, vamos ver como é que vai se comportar. Vamos passar o resto da maquiagem. Eu vou passar esse contorno aqui da Rare Beauty, que eu já tinha, que se chama Repsol. Pra colocar ele aqui na mão, pra aquecer ele aqui. E aí eu vou pegar o meu pincel e vou encher todas as cerdas, que eu vou pegar ele todo aqui, assim, ó, vou encher bem as cerdas dele, até quase sumir isso aqui que tá na minha mão e ficar tudo quase no pincel, e aí sim eu vou vir aplicando. É uma dica que eu aprendi com a Bruna Fernandes, que eu amo de toda a paixão deste mundo. Ela é uma das melhores blogueiras de maquiagem, eu acho, na minha opinião. Então, gente, este foi o primeiro 9 de novembro. E a partir de agora, eu vou separar esse vídeo em 9 de novembro. Então, esse foi o primeiro 9 de novembro. Aí, assim, o segundo 9 de novembro, ele fica mais ou menos, ali quando acaba, né? Ele fica mais ou menos na página 128. 128 de 478. Ou seja, eu vou falar só mais esse 9 de novembro sem spoilers. Aí o próximo já vai entrar na seção de spoilers, porque daí eu acho que daí também é demais, né? Mas aí fica por tua própria conta e risco, assim. Vou colocando aí conforme vocês acham, vocês vão fazendo, e aí faz conforme tua opinião, porque afinal é tua conta e risco. Então, segundo 9 de novembro, tá? O Ben tá esperando a Fallon no café. A gente está vendo a perspectiva do Ben nessa parte do livro aqui. Eles tinham marcado naquele mesmo café em que eles tinham se encontrado, né? E o Ben tá lá esperando há quase 2 horas. Ele tá praticamente convencido de que ele levou um bolo, de que ela esqueceu e de que tudo bem, mas poxa, que chato, né? Quando então vem a garçonete, estende o telefone pra ele e fala: "Tu é o Ben?" E ele: "Sim." Pega o telefone e fala assim: "Olha, eu sou da loja do lado, na verdade, né?" Então, aí o Ben atende o telefone e é a Fallon no telefone. E a Fallon diz: "Cara, o meu voo atrasou e tal, mas eu tô chegando, pelo amor de Deus", enfim. E aí ele fica super, ultra ansioso em ver ela. Só que ele fala assim: "Ah, tá bom, olha, já que tu tá atrasado e tal, aqui tá pra fechar o café e tal, vou fazer o seguinte, vou pra casa e tu vai pra minha casa, a gente se encontra na frente da minha casa." E a Fallon fala: "Show, beleza, ok." Então, o Ben vai pra casa dele e a Fallon, então, vai encontrá-lo lá. Aí lá, o que acontece, tá? Eles falam sobre o ano que eles tiveram e sobre as metas que um colocou pro outro. Então, a Fallon deu pra ele uma meta de escrita e o Ben deu uma meta pra Fallon de sair com 5 caras, porque ela não tinha tido realmente nenhum encontro real ali, né, por conta das cicatrizes. Então é todo um lance dele pra ela, é todo um lance de, assim, auto-amor, autodescoberta e enfim. Então eu achei isso muito legal. E aí eles falam sobre isso e ele não deixa ela ler absolutamente nada do que ele escreveu até estar completamente pronto, o que ela acha estranho, mas também é interessante. Ela também colocou pra ele como meta ler romances, porque o Ben não gostava de romances. E aí ela recomendou pra ele alguns romances. Ele não só leu aqueles que ela recomendou, como ele ficou completamente viciado e então começou a ler muitos romances. Por que isso é importante? Não é, só estou comentando. Antes de eu falar o próximo tópico, o blush que eu vou usar é um blush novo, que eu comprei da Rare Beauty. Eu amo e defendo com unhas e dentes Selena Gomez e todos os produtos dela. Então, eu queria muito esse blush aqui dela, que é um blush líquido. Esse aqui é na cor Virtue e ele é um tom meio pêssego queimado, que está, por sinal, na minha paleta de cores. Que eu sou uma pessoa que agora eu fiz colometria, então já tá bom. Uma coisa que eu acho importante sobre esse blush aqui, que eu tô usando ele todos os dias da minha vida, porque eu amei esse blush, é que eu uso ele, na verdade eu não uso contorno todo dia, tá? Eu tô usando pra gravar. Mas eu uso ele como se for... E eu uso esse pincelzinho aqui, que eu comprei na Black Friday
o kit todo de pincéis de travel size da Real Techniques. E aí eu uso ele pra espalhar. E esse blush é tão lindo e ele espalha e esfuma tão bem que eu uso ele como contorno, como corretivo, como sombra, como batom, como absolutamente tudo. Só não uso como base porque ele é muito escuro pra minha pele, mas ele é maravilhoso. E ele fica muito bonito na pele também. Vou seguir. Eles conversam um pouco e aí ele pergunta pra ela sobre ali as experiências de encontro que ela teve e etc. E aí ela fala sobre um cara que ela saiu algumas vezes, que também é um cara da Broadway. O Ben acaba ficando com um pouquinho de ciúmes, mas ela fala sobre como não foi legal e eles não estão mais saindo. E aí o Ben pergunta por que eles não estão mais saindo, se o cara aparentava ser legal, né? E aí ela falou, e é que ele não me encostou, não me olhou da forma que tu me olhava, assim, ele me olhou com nojo. Ele só beijava o meu lado direito, ele só pegava no meu lado direito, ele tinha nojo das minhas cicatrizes. E aí o Ben fica tão revoltado que ele começa a pegar ela. Eles começam numa pegação muito intensa e muito louca e é assim, tipo assim, pegação sem sutiã. 2 vezes eles se viram na vida, pegação sem sutiã. Tô julgando? Não tô, nem um pouquinho. A Colleen Hoover faz uma coisa muito bem, que é escrever cena picante. Não posso falar disso dela. Realmente, as cenas picantes dela são maravilhosas. Mas, eles estão lá numa pegação tensa, e aí, do absoluto nada, entra uma menina no quarto do Ben, enquanto eles estão se pegando. E ela está sem sutiã. E essa menina entra, olha e fala, foi mal, e sai. E aí fica aquela situação bem constrangedora. E essa menina acaba sendo a Jordan, que é um amor de pessoa. E ela mora ali na casa junto, e ela é a noiva do Kyle, que é um dos irmãos do Ben. O Ben tem 2 irmãos, o Ian e o Kyle. O Kyle é noivo da Jordan, né, e o mais velho, e o Ian é o irmão mais novo, tá? Os 3, os irmãos ali, né, eles herdaram a casa depois que a mãe morreu. Então a gente sabe que a mãe dos 3 morreu, mas a gente não sabe quando e a gente não sabe como. Isso acaba sendo bem importante depois, tá? Mas vai ficar pra sessão de spoilers, né? Enfim, então o Ian chega e ele é apresentado pra Fallon. Ele é um querido. A Jordan é uma querida, do tipo assim, se eu pudesse colocar eles num potinho, eu colocava. São uns 2 amados. O Kyle não chegou em casa ainda, que é o irmão mais velho, que é o noivo, né, da Jordan. Enfim, eu acho bem legal essa parte, porque o Ben apresenta a Fallon pra eles como namorada dele, e que eles estão completando 1 ano de namoro, sendo que eles inventaram aquela coisa, né, de namoro falso pro pai da Fallon. Então ele mantém isso e a galera meio que dá uma surtada e é bem legal, é bem engraçado assim essa dinâmica, né? Daí o Kyle chega e o clima pesa na hora, mas assim, pesa num nível que não está descrito. O Kyle entra, olha pra Fallon e não é exatamente acolhedor. Ele não é uma pessoa assim, tipo, oi, tudo bom? Não, ele fica tipo assim, tudo bem? É bem esquisito. Enfim. E o Ben não fica exatamente feliz de ver o Kyle também. É uma situação muito estranha. E aí, o Kyle é piloto das Forças Armadas, por sinal, tá? E aí o Kyle chama o Ben pra dar uma palavrinha no corredor. E aí a Fallon fica sozinha, tipo assim, tá, porque daí o Ian vai tomar banho, a Jordan vai pra cozinha e ela fica tipo assim, tô com vergonha. Porque o Kyle e a Jordan vão casar em 2 semanas. Então é uma coisa meio louca, assim. E aí nisso, a Fallon olha pro corredor e vê o Kyle prensando o Ben na parede e ficando tipo assim, tu acha que tu tá louco? Qual é o teu problema? E aí é aquele climão horrível. Antes de eu continuar, o corretivo que eu vou passar também é o da Dior Skin Correct, na cor 0N. Eu retiro o que eu disse sobre antes, tá? Não abriu. Definitivamente, ele tá com uma cara estranha aqui quando tu olha de perto, mas tu olha de longe, ele tem a aparência de uma pele saudável. Estou gostando bastante por enquanto, assim. Vamos ver. Aqui. Fica um climão bem horrível. O Ben desconversa o que aconteceu, porque a Fallon pergunta, né, o que rolou. E aí o Ben desconversa. E eles acabam indo, então, pra praia, passar a noite na praia, porque a Fallon diz que ela sente muita saudade de ir pra praia e tudo mais. Mesmo estando frio, ela quer ir pra lá e quer passar um tempinho na praia. Então eles acabam indo pra lá passar
essas últimas horas ali que eles têm juntos, né? Lá eles dão mais uma pegada, mas não é nada demais, eles só se pegam lentamente. E aí o Ben conta uma história sobre o Kyle, né? Sobre um ônibus. Quando ele era pequeno, o Ben sofria bullying de um menino que era maior que ele, assim. E aí o Ben achava que era dever do Kyle proteger ele. E o Kyle via tudo aquilo acontecer e não fazia absolutamente nada. Até o dia em que o Ben estourou com o Kyle e falou: qual é o teu problema? Por que tu não faz nada pra me ajudar e tal, né? Pra me defender. E aí o Kyle vira pra ele e fala: o que tu aprenderia com isso? Tu aprenderia alguma coisa se eu te defendesse? O Ben, então, apanha mais um pouco, mas entende de que o Kyle estava fazendo aquilo pra ensinar o Ben a ser uma pessoa autossuficiente, né, que ele sabe se defender e tudo mais. Eu não acho isso exatamente muito bom, porque o menino tinha 5 anos, sabe? Mas enfim. E aí a Fallon fala que ela finalmente está feliz em Nova York, né? Ela tá fazendo teatro comunitário, ela continua trabalhando com audiobooks e eles combinam de se encontrar em Nova York no próximo ano, no próximo 9 de novembro. E aí, como todos os anos, eles se despedem e a Fallon volta para Nova York, deixando ele para trás. Paramos aqui, review da maquiagem. Eu acho que a pele não dá pra ver na câmera. A pele, na câmera, ela parece muito mais bonita do que ela realmente tá. Eu acho que esse iluminador, ele deu um glow muito bonito pra minha pele, mas ela ficou bem aqui dá pra ver. Ela tá bem manchada, tá vendo? Ó, ela marcou todos os meus poros, todos, inclusive os que eu não tenho. Ela acumulou. Isso aqui acumulado, gente, não é base, é o brilho. Abriu no nariz, mas tudo bem, porque o nariz eu tô acostumada a abrir já. Eu já nem passo maquiagem no nariz, porque abre. Aqui ele acumulou e ficou, tá vendo ali, ó? Ele ficou mais grosso que o restante, talvez eu não soube passar. Vou precisar testar mais vezes pra falar pra vocês. Num geral, eu achei a maquiagem bonita. Eu gostei da maquiagem, eu gostei da pele, principalmente pra ficar em casa ou pra ir num lugar que tá escuro. Se for num dia, assim, ao ar livre, eu não passaria, tá? Porque eu acho que esse efeito na pele fica bem visível quando tem bastante luz. Mas no escuro, gente, tá escuro, ninguém vê. É sobre isso. Então agora, infelizmente, pras pessoas que não querem spoiler, vocês vão ficar sem o processo da maquiagem até o final, né? Mas agora, então... Ah, tá. Então, antes só da gente entrar na sessão de spoilers, o terceiro 9 de novembro é a Fallon esperando em Nova York, conforme o combinado, mas o restaurante recebe um telefonema, tal qual ano passado, né? Ela ligou pra lá e tal, e o telefonema é o Ben e ele não vem porque aconteceu uma tragédia. Então, isso é tudo que vocês recebem sem spoilers. Então, pra quem fica, sessão de spoilers. Pra quem não, a gente se vê daqui a pouquinho na sessão de considerações finais. Até daqui a pouco. Então, povo, eu vou selar a pele com esse pó aqui da Laura Mercier, rosinha, porque eu sou um grande saquinho de iogurte. Aí eu sinto que eu gasto tanto mais pó quando eu faço isso, mas precisa, né? Eu aprendi as blogueiras falando que precisa. E eu também, eu comprei esponja e ganhei esse negócio aqui. Sei usar? Não sei. Vamos tentar usar juntos. É assim que usa? Tô batendo pra tirar o excesso. Não sabemos. O que aconteceu nessa tragédia, tá? Que o Ben não vem. O Kyle faleceu num acidente de carro. Ele estava voltando do trabalho, voltando de uma missão das Forças Armadas. Esse pó é maravilhoso, meu Deus. Ele estava voltando de uma missão ali das Forças Armadas, estava indo pra casa e ele acabou falecendo num acidente de carro. E aí, por isso, o Ben não conseguiria ir, né, encontrar a Fallon, enfim. E isso tudo, gente, uma semana antes do aniversário de casamento de 1 ano deles. Lembra que eu falei que eles iam casar em 2 semanas? Então, uma semana antes do aniversário de casamento, aconteceu essa tragédia. E 3 meses, antes do filho deles nascer, porque a Jordan está grávida. E aí o Ben não pode simplesmente largar tudo pra ir ver a Fallon em Nova York, e a Fallon super entende, obviamente, né? O coração dela despedaça igual ao dele, porque não é uma situação fácil. E aí eles desligam e o Ben fica tipo assim, mas ano que vem eu vou, tá? No próximo ano eu vou. Eu prometo que eu vou estar aí no ano que vem, nessa data, nesse local. E eles desligam. E aí a gente vê como o Ben está tentando segurar as pontas da casa. A casa está destroçada, né? Então ele tá ali tentando segurar a galera. E nesse momento
batem na porta porque estão trazendo comida o dia inteiro, porque é isso que as pessoas fazem quando tem uma tragédia, elas levam comida. E aí quando ele abre a porta, é a Fallon. Ela viajou, ela comprou uma passagem de avião e foi pra lá passar essa noite com o Ben, porque ela não suportava saber que ele estava sofrendo tanto. Então eles acabam ali, né, passando a noite juntos. O Ben fica muito feliz que ela tá ali, etc e tal, enfim. Então, a Fallon vai pra lá ficar com ele, né? E aí, como eles passam a noite juntos, rola um chá de buceta. Então, ela perde a virgilidade, né, pra ele. Ai, olha, eu vou contar. Que putaria desenfreada, que coisa deliciosa. Enfim, ela era virjona, agora ela não é mais. E aí, nesse ponto, eles fazem planos e juras de amor quando eles dormem juntos pela primeira vez. Vou varrer o pó com um pincel um pouquinho mais fofo, mas não fofo demais, porque eu também não quero tirar muito do pó. Só eu tô passando muito gentilmente esse pincel, gente, vocês não estão entendendo. E aí agora é onde a gente vai ver qual que é o efeito, como é que tá a maquiagem. É quando a gente passa o pó que a gente vê se tá bonita ou não. Não está, spoiler. Olha só, ela tem esse glow, ela dá pra ver que tem um glow na minha pele, mas aqui é onde acumulou tá bem feio. E aqui, ó, tá vendo que ela marcou todos os porinhos? Isso geralmente não me marca na maquiagem, povo. Então, assim, eu vou continuar usando? Óbvio! Provavelmente eu vou usar isso no corpo. Vou usar no corpo. Enfim, é nessa hora que eu passo isso aqui. Não, peraí, tem mais uma coisa. Segura. Aqui, ó. Tava faltando isso aqui, que eu ganhei do Voz do Além, gente. Ah, é, então, eu também tenho esse blush aqui da Rare Beauty, que é geralmente o que eu usava, né? Só que ele é bem mais rosado, aí eu tô usando ele, hoje eu não usei, mas eu uso ele só pra sair, assim, mais alto, mais rosinha. E esse aqui era um que eu queria muito, que eu ganhei do Voz do Além agora. Olha que lindo. Vamos passar! Vamos passar! Ai, gente, eu não tenho aqueles pincel assim, sabe, de iluminador. Aí eu aprendi que tem que fazer assim com o pincel, daí esfrega o pincel assim pra entrar na cerda. E aí coloca assim também com batidinhas. Assim. Que coisa linda. Jesus Nazareno! Ela tá desesperada. Ela tá desesperada! Enfim, povo. Então, aí o que acontece? Eles fazem juras de amor, né? E aí o Ben, ele quer ir junto pra Nova York com a Fallon. Ele quer se mudar para Nova York junto com ela e ela quer que ele vá. Então, o que um chá de buceta muito bem feito não faz, né? Impressionante, povo. Aí eles, então, decidem que eles vão juntos para Nova York. Porém, no outro dia de manhã, a Jordan, que não estava comendo, não estava socializando, não estava porra nenhuma, porque ela está com um luto absurdo e a gente entende, né? Faz 2 dias que o cara morreu. A Jordan entra em um surto, um colapso. Nossa, olha que coisa. Entra meio que num colapsinho nervoso, porque ela está com medo de ter que voltar para casa da mãe, porque eles querem vender a casa agora que o Caio não tá mais ali. E aí o Ben fala, não, tu não vai criar o teu filho sozinha, a gente vai te ajudar e etc. E aí a Fallon vê aquilo e vê que ela não poderia ser egoísta o suficiente para pedir que ele fosse para Nova York com ela. Então, ela fala, olha, fica, eu não quero que tu vá, a gente se encontra ano que vem aqui, tá tudo bem, só tu não vai, tu vai ficar aqui. E aí ela quebra o coração dele, mas ela entende que é necessário, porque ele não pode abandonar a família dele, né? E agora eu vou passar esse aqui, ó, no rosto. Ai, Isadora, é demais. Só tu não passar assim tanto na tua casa. Eu passo assim na minha casa porque eu quero. E eu só tenho esse leque aqui de Halloween. Ah, outra coisa. O Ben tem um agente literário agora que ouviu o pitch no... Calma aí, Brasil. Agora que eu passei o spray, olha que lindo que ficou. Aqui ele ainda tá estranho, tá? Mas, gente, a minha pele tá com textura de pele, porque pele tem textura, é isso. Mas assim, eu não tava dando nada até eu passar esse spray. Parece que tudo derreteu e ficou junto, sabe? Olha o brilho da minha pele. Olha o glow, olha o glow. Oi, assim, ó, eu senti uma diferença sim na olheira, principalmente desse lado, tá? A mais escura, tá vendo? Parece que ela tem um brilho extra, parece que tá mais cheio. Esse lado aqui deu uma disfarçada, mas não tá que nem perto desse aqui, ó. Nossa, não esperava nada e me entregou tudo. Quarto, 9 de novembro, tá? Aqui eu sofri. Aqui eu conheci a dor.
tá? Que foi, assim, esse doeu de verdade. Power Glow. Dá pra ver que eu uso um pouquinho, né? Eu uso praticamente todo dia. Vou pegar essa cor aqui, fazer uma cor de transição de fundo aqui. Então, eles se encontram exatamente aonde eles planejaram se encontrar. Nesse ponto, a gente tá ouvindo a história da Fallon, tá? A Fallon que está contando pra gente a história. E a Fallon está nos contando que ela está voltando para Los Angeles, pois surgiu uma oportunidade dela dar aulas para atores e atrizes, enfim, ali, né, ajudar a criar novos talentos, porque ela descobriu que é isso que ela ama fazer, essa que é a vocação dela, né? E ela está voltando então para Los Angeles para fazer isso acontecer. E ela tá muito ansiosa de contar isso pro Ben, porque ela está ainda apaixonada por ele, né? Tipo, não foi qualquer coisa que eles passaram, né? Então ela continua apaixonada por ele, ela tá louca pra contar pra ele. E quando o Ben chega no local que eles tinham marcado, ele chega com o Oliver, que é o bebê da Jordan e do Kyle, no braço, né? Então, o sobrinho dele e tal. Eles estão bem nervosos, eles conversam um pouco, assim, meio que sobre tudo, assim, eles não abordam nenhum assunto muito profundo, né? E aí a Fallon pergunta do Oliver pra ele, né, como é que tá a Jordan. Ele fala, não, a Jordan tá bem e tal, ela passou por umas poucas e boas, mas agora ela tá muito bem. E o Oliver ele falando, né, o Oliver é demais, o Oliver é maravilhoso, ele faz as coisas mais fofinhas, assim, quando tu menos espera, e ele tá crescendo muito rápido, e ele é muito inteligente, e aí quando... às vezes ele parece que ele sabe o que ele faz, sabe? Porque agora no meio da noite, por exemplo, a gente tem que deixar um monitor perto dele, o monitor de bebê lá, né? Porque ele acorda no meio da noite e ele fica chamando e tal, então a gente sempre mantém do lado da cama. E aí quando ele fala isso, a Fallon congela, porque ele falou, a gente mantém o bebê monitor do lado da cama. E aí a Fallon se toca de que ele está com a Jordan, os dois estão juntos, e que o Oliver olha pra ele como um pai e ele olha pro Oliver como se fosse um filho. Então ele se toca que ele e a Jordan estão juntos e que os dois estão criando o Oliver. E aí o mundo da Fallon inteiro cai, porque ela já se mudou, ela tinha outro lugar pra ir também, tá? Tinha duas alternativas, ela escolheu voltar para Los Angeles pra ficar perto do Ben, e aí ela não contou isso pra ele ainda, né? E aí o coração dela quebra em 1 milhão de pedacinhos, porque ela se toca que ela chegou tarde demais, ele se apaixonou por outra pessoa, e essa outra pessoa, a Ae, é a viúva do irmão morto dele. O que, gente, é muito estranho. Ai, me desculpa, mas é muito esquisito. Ai, porque eles estavam não sei o que com a dor. Não, gente, é muito estranho isso aí pra mim, muito esquisito isso aí pra mim. Não dá. Essa sombra aqui, que eu vou passar, ela é da Sephora. Comprei ela numa promoção muito louca. Ela é dessa cor, assim, bem cor minha pele. Que eu passo com o minguinho aqui, assim mesmo. Eu só passo ela aqui pra dar uma clareada e formar uma base pro brilho que eu coloco em cima. Porque, não sei se vocês viram, eu não vivo sem brilho. Aí, o Ben tenta se explicar, mas ele não consegue. E aí, ela tenta sair do banheiro, porque ela vai e se tranca no banheiro. E o Ben vai e segue ela, né? E aí ela tenta sair do banheiro, ele não deixa, ele abraça ela e fala, poxa, eu não sabia como te falar e tal, mas aconteceu e tal. Até aquele papo escroto, né? Enfim. E aí ela consegue sair e ir até o carro dela. E aí quando ela vai até o carro dela, ele pega a chave da mão dela e fala, não, espera aí, a gente vai conversar agora. E aí ela, tipo assim, eu não quero conversar contigo, Ben, eu quero ir embora. E ele fala, mas por que tu veio de carro esse ano? Aí ele, por que tu veio de carro esse ano? Tu sempre vem de avião, daí tu pega um táxi, por que tu veio de carro? E aí ela, tipo... E ele, não, tu tá se mudando pra cá? E ela, sim, estou. E aí o Ben percebe que, além de tudo que aconteceu, além disso tudo, ela está indo morar ali, que era o sonho deles ano passado. Ela está indo morar ali e eles não vão ficar juntos porque ele está com a Jordan, né? Então ela pega as coisas dela e vai embora, porque ela falou, tipo assim, porque daí o Ben, ele tá pronto pra largar a Jordan e ficar com ela. Pronto, ele tá tipo assim, não, olha só, eu vou pra casa, eu vou falar pra Jordan e acabou. E ela fica tipo assim, querido, tu não tá entendendo, eu não vou competir com uma mulher que é mãe da criança que tu tá criando. Ela é mãe do teu filho,
ela é viúva do teu irmão morto, tipo assim, eu não vou competir com ela em nenhum dos universos. Kinga, tá? Kinga. E aí ela pegou e falou, olha, eu não vou conseguir te encontrar ano que vem, é muito doloroso, então boa sorte aí com as tuas mutretas, mas me esquece. E aí ela vai embora. E aí a gente não tem mais esse novembro, esse dia de novembro acabou aqui. E aí a gente passa, eu vou passar mais uma vez, tá? Porque eu quero selar tudo bem selado. Nossa, esse eu passei muito perto. Meu Deus, se não escorrer, eu tô na sorte. Se não escorrer, a maquiagem é boa. E aí a gente vai para o quinto 9 de novembro, né? Então passa um ano inteiro. Nesse ano que passa, a Fallon tá em casa deprimida, né? Ela voltou a dividir o apartamento com a Amber, que é aquela amiga dela que ela dividia lá no começo do livro, e com o namorado da Amber também, tá? Eles os três moram juntos. E agora a Fallon está saindo, namorando, paquerando, sei lá, um tal de Theodore, que é um cara extremamente insuportável, chato, usa umas roupas bem estranhas e diz que é de Nantucket. Não sei porque isso é relevante, mas enfim. Ele é muito sem sal, assim. E aí a Amber convence a Fallon a ir pra uma balada. E o Theodore e o Glenn, que é o namorado da Amber, vão junto. Então eles vão de 2 casais pra essa balada, porque o dia 9 de novembro a Amber sabe que é um dia complicado pra Fallon e tal, então elas acabam indo juntas. A Fallon enche os cornos e do nada o Ben tá lá. E aí ele chega fingindo que ele está na faculdade e que ele quer fazer uma pesquisa com os casais do local. E aí o Theodore fica tipo assim, claro, senta aí, vamos fazer essa pesquisa, vamos te ajudar, querido. E a pesquisa é sobre almas gêmeas. E aí ele fala, tipo assim, tu não acredita em almas gêmeas? E o Theodore, não acredito, tu acredita? E ele, acredito, a minha, eu passei hoje 8 horas esperando por ela. E aí eu acho que ela ia me dar bolo, né? Só que eu consegui achar ela. Basicamente o Ben foi atrás do Glenn, descobriu quem era, a Amber e o Glenn. Foi atrás do Glenn, foi no antigo apartamento onde ele tinha ido, descobriu aonde eles estavam morando, foi até lá, falou com o Glenn falou que eles iam estar na balada, ele foi pra balada porque ele terminou tudo com a Jordan no ano passado já. Quando a Fallon saiu, ele já terminou com a Jordan no ano passado. Tipo assim, olha, a mulher da minha vida acabou de falar que está vindo pra cá e me esquece, Jordan. E a Jordan e ele só estavam juntos por causa do luto, enfim. Não vai entender, mas tudo bem. Ai, esqueci de fazer as cejas. Vou ter que fazer agora. Inferno, vai cagar tudo. Tá, tudo bem, acontece. Eu uso esse negócio aqui pra sobrancelha. E é esse aqui sempre... Puta que pariu, velho. Isso aqui sempre fica seco. Eu não sei se é culpa minha ou se é culpa do produto, mas sempre fica seco. Aí o que eu pego? Eu pego a minha escovinha, que tá levemente suja, né, acontece. Eu pego o meu sprayzinho e eu dou só pra deixar ele úmido pra eu conseguir amolecer esse negócio aqui. Que daí eu amoleço isso aqui, ó, gruda na cerda tudinho, entendeu? E aí é o que eu uso nas cejas. Enfim, aí nesse ponto, o Ben e a Fallon, eles acabam se pegando. Uma dó, né? Porque daí o Ben meio que se declara, eles se pegam loucamente, fortemente. E aí eles acabam ficando juntos, né? E aí eles passam a noite juntos ali. Enfim, obviamente a Fallon termina com o Theodore, né? E aí eles acabam passando a noite juntos. E aí no meio da noite a Fallon acorda e vai tomar um copo da água. E aí quando ela tá indo pra cozinha, ela acaba vendo o manuscrito. E aí ela pega esse manuscrito para ler. Porque ela pensou assim, agora que já estamos juntos mesmo, né? Quero dar uma bisoiada. Acontece. E aí quando ela começa a ler, ela fica muito em choque, porque no livro diz que quem causou o incêndio foi o Ben, não foi o pai dela. O Ben causou o incêndio, o Ben é o culpado pelo incêndio, inclusive o Kyle sabia e era por isso que o Kyle tinha pressionado ele aquele dia, porque ele saiu impune, basicamente, né? E aí ela passa um pouco mais pra frente, porque ela tá tipo assim, não, isso é uma piada doentia, né? E aí ela olha aquilo, lê de novo, e aí ela se toca de que não era uma piada, ele realmente escreveu aquilo, então ela fica muito incrédula e ela só, tipo, se sente nauseada por ele ter inventado uma coisa dessas, assim, e aí ela pega e vai embora, e o Ben vê ela indo embora, vê o porquê que ela está indo embora,
E aí entrega o manuscrito pra ela e fala: lê, pelo amor de Deus, lê o manuscrito. E aí ela só joga o manuscrito pra fora da janela e vai embora efetivamente, terminando o que eles têm ali, né? O que eles tiveram e o que eles têm ali. Aí a gente pula pro próximo ano. O próximo ano, que é o 6º e último 9 de novembro, acontece com a Fallon estar em casa e aí a campainha dela toca, ela vai até a porta e não tem ninguém, mas tem um manuscrito no chão. Ela pega o manuscrito, deixa em cima da mesa e vai dormir, porque ela não quer lidar com isso, ela só quer passar pelo dia 9 de novembro. E aí a mãe dela vai lá visitar ela no outro dia e pega o manuscrito e lê de cabo a rabo. E força ela a ler, fala: não, tu precisa ler isso. Tu precisa ler esse manuscrito. E aí ela começa a ler o manuscrito e aí ela vê tudo, o lance de como a mãe dele morreu por conta do pai da Fallon, como a mãe dele tirou a própria vida. Ela estava muito doente e aí ela acabou tirando a própria vida para poupar os filhos desse sofrimento, só que quem achou acabou sendo o Ben. Ela poderia ter se matado em uma localização onde os filhos não achassem o próprio corpo dela. Mas enfim, aí ele, pra se vingar, foi lá e tacou gasolina no carro do pai da Fallon. Só que o fogo do carro foi pra casa, né? E aí foi onde toda a merda aconteceu. Então sim, o responsável pelo fogo realmente foi o Ben, mas obviamente ele não fez por querer, ele queria botar fogo no carro, né, e acabou pegando ela, enfim. De qualquer maneira, ele fez todo um plano de redenção e etc. E aí a Fallon vai até ele e fala pra ele, tipo assim: olha, tudo bem, eu entendo e tal, né, não foi tua culpa e etc. E aí eles ficam juntos no Felizes para Sempre, o que eu acho, sinceramente, um pouco esquisito, uma vez que tu acabou de descobrir, porque isso assim, gente, ela descobriu no dia, ela perdoou no dia, ela foi para ele no dia e ela ficou com ele no dia. Foi tipo assim, ela não teve, o que ela não processou em um ano, ela processou em um dia e resolveu ficar com o cara que basicamente destruiu a vida dela. Tudo bom. Enfim, de qualquer modo, tá? Eles ficam juntos e é isso, é isso. Eu vou passar o rímel, eu vou passar isso aqui de batom e aí eu volto para considerações finais. Voltei. Essa é a maquiagem pronta. Considerações finais. Então, povo, vale a pena ou não vale? Seguinte, eu acho que livro de Colleen Hoover, tu tem que ir consciente de que tu vai passar raiva em qualquer livro. Porque tem muito close errado, muita passação de plano para close errado, e tem a escrita dela é muito new adult, entende? Então, assim, ela vai agradar uma grande parcela de leitores, mas não vai agradar todo mundo, como qualquer outro livro da humanidade. O que eu acho sobre Novembro 9? É um livro que meio que nem fede nem cheira, assim. É um livro que, ok, a narrativa dela é fácil, de entendimento fácil, o vocabulário é simples, o plot não é nada muito, nossa, que surpreendente, mas também não é uma coisa meio morta. Então, assim, é aquele livro de que, não tenho nada para ler, vou ler esse aqui. Então, ele serve para o que ele se propõe, que é ser esse tipo de livro, tá? Quanto ao audiobook, o audiobook é muito bom. A versão do Audible é muito boa, os dubladores brasileiros são muito bons, tá? Vamos aí reconhecer os nossos dubladores brasileiros, eles são muito bons. Eu não lembro quais são, tá? Mas enfim, bons também. E assim, aprovado no Sinceriza? Se a gente for pegar por... tipo, vai uma nota 3 de 5. É meio isso, assim. Então, é aquele livro que eu recomendo? Não. Eu acho que se tu for se dispor de tempo e dinheiro para ler algum livro, tem zilhões de livros muito mais legais que esse. Muito, imensamente mais legais que esse. Mas aí vai pelo que tu quer. É isso. Eu espero que tu tenha curtido esse vídeo. Que tu tenha gostado desse vídeo. Por favor, não te esquece de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal. É muito importante. É cansativo, tá? Ler, ouvir o livro, escrever roteiro, vir aqui, gravar, pagar a editora, não recebo nada por isso, eu faço porque eu gosto, mas também um boost aí é quando vocês, né, interagem comigo, me pedem coisas, enfim,
tá? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui, caso tu tenha ficado até aqui. Um grande beijo no teu coração e tchau!